Então, estamos iniciando hoje o nosso estudo sobre esse curso bíblico da Sociedade Bíblica Brasileira. É um material que foi solicitado autorização para reprodução, porque ele não é mais publicado. Então, eu tive o cuidado de enviar um e-mail solicitando essa autorização, tá? E vamos hoje começar a conversar sobre a lição. E a primeira lição é sobre a pessoa de Jesus, sua vida, sua obra e sua época. A ideia do estudo é a gente entender melhor quem é Jesus, e aí eu vou falar quem foi e quem é Jesus. A gente vai chegar no quem é daqui a algum tempo, né? Mas o objetivo inicial aqui da lição, quem conseguiu fazer algumas atividades, entender o tempo bíblico na época, como era a vida, como era a sociedade, o dia a dia desse período histórico. A gente tem a, o texto, ele é um texto, é um estudo indutivo, no sentido de temos um texto narrativo muito rico, com muito conteúdo, várias referências bíblicas, mas todas direcionadas para e complementando o texto que está na lição, né, que está no material que foi disponibilizado. Por isso indutivo, porque ele tem perguntas, indica os versículos bíblicos aonde estão as respostas, e a gente vai conseguir, dessa forma, identificar a resposta. Algumas são mais fáceis de se destacar, entender, outras são um pouco mais complicadas. E aí a gente está aqui para tirar essas dúvidas. E aí a irmã Sônia falou no início que ela estava com dificuldade, ela teve dificuldade em algumas atividades, ou uma atividade específica, para poder fazer as respostas, né? E aí a gente, quando chegar nesse momento, ela vai sinalizar. Quem quiser falar, só utilizar o recurso da mãozinha aqui no, no Google Meet, né? Só levantar a mão, e aí a gente vai dar a opção de falar. E vamos manter as câmeras, quem puder deixar a câmera aberta, quem não puder não tem problema, e deixar o microfone fechado para que não dê eco na gravação. Ralf, seja bem-vindo, estou te vendo aí, estou com saudade de você, continuo com saudade, porque mesmo te vendo, a saudade continua. Ralf trabalhou comigo muitos anos, é meu irmão, é nosso irmão em Cristo, mora em Iguaba, e está sempre aqui na Ilha do Governador também, seja bem-vindo. E aí, desse curso, a gente tem aqui, logo na introdução, né, nessa primeira lição, o que a gente vai ver? A gente vai ver as atividades de Jesus, quando e onde ele viveu, o que Jesus ensinava, com o quadro geral de todas as parábolas, o que Jesus fazia, os discípulos e as pessoas do tempo de Jesus, a morte de Jesus e fontes de informações sobre Jesus. A gente, nessa lição que a gente se propôs a debater hoje até a página 23, a gente passa um pouquinho da metade do estudo, mas não sei se a gente vai conseguir debater até lá. Eu vou começar esse estudo de hoje, esse compartilhamento desse primeiro dia, eu vou ler os tópicos que mais que me destacaram, vou comentar algumas coisas e posso mandar assim, André. E vou destacar algumas coisas e vamos ver se essa dinâmica é a dinâmica que vai funcionar para os próximos encontros. Uma outra possibilidade é a gente abrir tópico a tópico. Estou pegando só aqui no abrir, onde está o material. Tópico a tópico para quem quiser tirar alguma dúvida. E assim a gente vai seguindo, né? Não, tópico X, alguém quer falar alguma coisa? Se ninguém quiser falar, a gente vai adiante. A gente entende que todos entenderam, compreenderam aquela parte ali da lição. Mas hoje eu vou falando
algumas, eu vou destacar somente alguns pequenos trechos aqui. Então, nessa primeira página, eu marquei aqui, com o meu marca-texto, o finalzinho aqui do estudo. Ele fala o seguinte: folhei muito a sua Bíblia. E aí, a gente falou isso na aula da semana passada, né? Que a gente vai precisar de... Boa noite, desculpa. Boa noite. A gente vai ter que olhar vários textos bíblicos, né? Vamos ter que acompanhar aí cada um na sua Bíblia. Dei a sugestão do aplicativo YouVersion, porque você consegue variar entre versões ali, não há necessidade de você comprar uma Bíblia, ou Bíblias, né, diferentes. Com relação à aquisição de Bíblias, eu estou com uma ideia aí para mais adiante a gente fazer um movimento aí que pode ser que funcione, mas eu vou falar com vocês depois, eu vou deixar vocês aí em suspense. E aí no final fala: folhei muito a sua Bíblia. Ao final desse curso, você não deve conhecer bem as páginas deste livro que desta apostila, mas sim as páginas da sua Bíblia. Procure ler todos os trechos indicados. E aí tem muitas referências bíblicas aqui, mas talvez a gente não consiga ler todos eles, mas a ideia é que a gente consiga, e marcar esses textos que chamarem mais atenção. E aí o que eu grifei: e não tenha receio de grifar a sua Bíblia. Marque trechos ou frases isoladas, faça destaques e anotações, estabeleça conexões. A gente falou sobre isso também na semana passada, sobre as notas de rodapé, sobre... Deixa eu só ver aqui como é que eu vou compartilhar isso aqui para vocês. Na hora que dá uns brancos aqui, então não preciso falar na gravação, tem que escrever, transmissão ao vivo. Deixa eu ver como é que eu anexo esse material aqui, André, que você me pediu. Mensagem gravada, não. Compartilhar a tela. Não quero... Se alguém souber como é que eu envio um arquivo aqui, depois me dá uma dica, porque realmente eu estou perdido. Eu consigo compartilhar a tela, mas enviar o arquivo, eu não estou localizando aqui. Estou entrando. Eu não conheço a tela, mas o botão direito do mouse, não? Não, acho que não. Não. Vou verificar aqui. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou buscando aqui, André. Assim que eu conseguir, eu te passo aqui. Se eu colocar no grupo do WhatsApp, André, você consegue pegar? Depois você me fala. Se sim, de qualquer forma, eu vou colocar lá. Eu já tinha colocado lá, mas eu vou colocar lá novamente, tá? E seguindo aí o texto na página 10, trabalhe a lição toda na ordem indicada. Isso aqui é importante também, tá? Não pular etapas, porque a sequência de aprendizado, ela vai ser importante, porque ela é gradativa. Então, se eu, você, qualquer um de nós pularmos etapas, a gente pode ficar meio perdido aqui no estudo. E, por fim,
Se você dividir bem o seu tempo e observar todas as etapas, trabalhando bem toda a lição, você provavelmente terá mais êxito e alegria no seu estudo da Bíblia. Então, como a gente falou, o objetivo é estudar a Bíblia, né? A gente não vai se deter apenas no que a gente está colocando aqui, mas a gente vai, do que a lição traz. A lição mesmo vai nos conduzir a aprender mais e a pesquisar outras coisas, né, em outros locais. E isso é natural, isso é saudável e a gente pode debater isso aqui. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Ninguém tem vergonha nem medo de grifar a Bíblia, não, né? Tem gente que não gosta, né? Tem gente que acha que não pode, mas pode. E aí, no primeiro tópico, quem foi Jesus? Ele faz uma pergunta aqui, essa resposta é uma resposta pessoal, tá? Acho que a gente pode debater aqui, quem quiser falar alguma coisa, falar uma palavra, né, ou uma expressão curta, né, sobre a pessoa, sobre o que as pessoas falam. Quem foi Jesus, né? Sobre o que as pessoas falam. Anote nas linhas abaixo o que vem à sua mente de maneira espontânea. Tente não se prender a detalhes e procure mencionar o máximo de informações possíveis. Então, gostaria de ouvir vocês. Quando a gente fala sobre Jesus, o que vem à mente de vocês naturalmente? Pelo conhecimento, pela convivência que nós temos com Cristo, né? O que vem à mente de vocês? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, falar, e a gente vai seguir. Quem é Jesus? Aqui ele fala que quem foi, né? Mas eu vou reformular. Quem é Jesus? Né? E o que vocês pensam? Fala, irmã Beth. Salvador. Salvador. Mais alguém? Irmão Pedro. Oi? Porque eu lendo esse texto, ele fala que para você imaginar que você vive há tantos tempos atrás e tal, né? Uhum. Num dia qualquer, você ouve alguns moradores da cidade, então eu me detive assim, não que eu falaria, nesse contexto. Aí falou sobre o que as pessoas falam, mas aí eu voltei como se estivesse lá naquele tempo, entendeu? Aí botei, Jesus cura os doentes, também expulsa os demônios, seus ensinamentos são diferentes, ele faz maravilhas que ninguém faz. Foi isso que eu coloquei. Amém. Alguém mais quer compartilhar? Quem levantou a mãozinha aí? Sônia, pode falar, Sônia. Eu coloquei assim, Jesus, misericórdia, autoridade das escrituras, religiosos de... Tá falhando um pouquinho aí, eu ouvi alguma coisa. Você falou sobre religiosos, falou sobre autoridade. Vê se fica melhor. Jesus falava com misericórdia, autoridade e conhecimento das escrituras, diferente dos religiosos de sua época. Ok, perfeito. Eu coloquei palavras soltas, eu coloquei milagres, ensinamentos, simpatia e empatia, dureza de palavras, porque Jesus também era duro, né? Às vezes ele puxava a orelha, convicções, conhecimento da lei dos judeus, pensando aí também do mesmo contexto aí que a irmã Andréia colocou, que é o que a lição, né, nos orienta, né? E eu coloquei aqui simpatia e empatia, né? Eu tenho certeza que Jesus, ele era muito simpático e era muito agradável. A pessoa de Jesus, né? O Jesus homem, vamos colocar assim. Analisando aquele contexto ali da Galileia, da Judéia naquela época. Por conta de vários textos, e mais um que a gente pode compartilhar, e assim, aí é uma visão que a gente precisa ter essa visão em toda a Bíblia, né?
precisa entender o que acontecia e focar, quem tiver com o microfone aberto pode fechar, por favor, focar no que estava sendo falado, no que estava sendo, no contexto histórico. As crianças gostavam da presença de Jesus. Criança não gosta de ninguém antipático. Se você não for simpático, se você não for agradável, se você não brincar, se você não se relacionar com a criança de uma forma própria, a criança não quer ficar perto de você. E as crianças vinham até Jesus, ao ponto dos discípulos tentarem impedir, Jesus recriminar os discípulos, falar para que não impedissem as crianças. Então, isso é para mim, uma das características importantes e que provam que Jesus era uma pessoa muito agradável, né? E aí a gente tem aí as perguntas, aí a partir da pergunta 1, tem aí os tópicos de A até H, né? E aí, se alguém teve alguma dificuldade nessas respostas aqui, a gente conversa agora, senão a gente vai adiante. Cada resposta, nos versículos indicados abaixo, vão ajudar você a revisar e se os pontos essenciais sobre as atividades de Jesus foram anotados de forma precisa. E aí, Mateus 5, capítulo 5 ao capítulo 7, que é o Sermão do Monte, João 6, 22 a 40, ele traz uma mensagem, né? Aí eu queria saber se vocês conseguiram responder essa pergunta, se alguém teve alguma dificuldade, quem fez, se teve alguma dificuldade ou não. Eu botei perdoador na primeira. E palavra como alimento espiritual. Uhum. As outras eu botei como... Não sei se eu fiz certo. Eu botei assim, a fé do centurião era maior do que o do povo judeu. E ele confiava que era Cristo, né? Em curar seu... Então, a lição aqui, ela pede qual é o objetivo aqui, é poder de síntese. O que ele pede aqui? Olha só. Não está errado o que a irmã colocou, não, tá? Só está... Tom, já vou te dar a palavra. Não está errado o que a irmã colocou, não. Só que o objetivo aqui, o que ele fala é o seguinte, utilizar no máximo uma palavra ou uma frase curta, né? Identificando qual a atividade de Jesus. Então, vou te dar um exemplo. Aí ele coloca aqui, ó, uma dupla de passagem se refere como, por exemplo, discurso, ensino, chamamento. Alguns trechos indicados são mais longos, né? Então, o primeiro, por exemplo, Mateus, né, é o Sermão do Monte, e João 6, 22 a 40. A gente pode botar discurso, a gente pode colocar Sermão do Monte, a gente pode botar ensino. Tudo isso se resume, todo o texto se resume nessas expressões, entendeu? Tom, queria falar? Não, Já foi? Já foi. André? É justamente isso, é uma palavra. Eu achei misericórdia. Misericórdia, tá. André, quer falar? André ou André? André, depois eu vou te passar a palavra, André. A irmã Andréia pediu antes de mim. Foi André, então vamos lá, irmã Andréia. Tanto Pode faz. falar. Pode falar. Eu coloquei isso, discurso / sermão. Tá, joia, beleza. É isso aí. André, pode falar. Eu não coloquei nada que eu estou perdido. Alguém pode me enviar o material de hoje, por favor, para eu poder... Agora eu já tenho internet. Tá, deixa eu te mandar aqui no grupo. Aí você pega lá no grupo, tá? Que aí quem quiser pode pegar lá aí também. Eu consigo imprimir. Tá, não, sem problemas. Mas não fica preocupado, não. Fica tranquilo, fica de boa, fica em paz. É porque até 9 horas eu uso a internet regular do navio, que é horrorosa. Quando dá 9 horas eu consigo usar uma outra da link, aí melhora bastante. Entendi. Deixa eu colocar aqui. O irmão Beth queria falar também? Eu também fiquei meio confusa com esse exercício, mas eu botei assim, Mateus, né? Que é 5, 7. Misericórdia. Colocou como? E botei Querenide. Mateus 5, 7, não é isso? Do capítulo 5 ao capítulo 7.
Aí a irmã colocou o quê como resposta? Misericordiosos. Tá. O ter baixinho, o que crê nele. Uhum. Então, é aquilo que eu falei com a irmã Elvira. A ideia é a gente ler o texto e colocar uma palavra bem geral. O que o texto fala? O capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, a gente pode colocar como resposta o Sermão do Monte, mas a gente pode colocar também ensino, por exemplo, porque o Sermão do Monte é toda uma palestra de Jesus para ensino. Então, ensino também seria uma resposta, entendeu? Mais alguém quer compartilhar? João 6, de 22 ao 40. É também o mesmo, é o mesmo texto num outro evangelho que traz a mesma ideia de ensino, entendeu? O espaço é pequeno. Oi? É porque o espaço é pequeno, né? O espaço é pequeno, por isso que a gente só pode botar uma palavra. Por exemplo, na letra B, Mateus 8, 5 a 13, eu coloquei milagre, cura. Entendeu? Centurião que eu botei. Eu botei os milagres. É o texto que o centurião procura Jesus e expressa a fé dele e fala, né? Se uma palavra do Senhor, não há necessidade do Senhor ir até minha casa, uma palavra do Senhor, ele vai ser curado, né? Então, milagre, cura, qualquer uma delas aqui também faz direcionamento ao texto, tá? André, coloquei lá no grupo o material. Cara, meu WhatsApp web está me desconectando toda hora. Vê se chegou lá no grupo, por favor. Senão eu te mando depois. Vamos em frente, então. Chegou? Então, só completa aí com a C e a D, por favor. A C? C e a D. A C é o chamado. Convocação, chamada dos discípulos, exatamente. Isso aí. A D, repreensões. E eu botei ensino. Tem a ver também. Tem a ver também. Deise está pedindo para entrar. A Andréia e Beth estão com a mão levantada ainda. Querem falar mais alguma coisa? Não. Não? Tá. Beleza. Então, vamos em frente. Letra D, repreensões, né? Você quer a resposta da letra E até H também, Elvira? Tinha do outro lado, eu não fiz. Tem. Tem muita coisa aí. A letra E, por exemplo, fala sobre parábolas, de um modo geral, né? Fala sobre a parábola do semeador. A letra F, operação de milagres, também aí a gente tem milagres como tema central. A letra G, a gente poderia colocar, eu botei cobradores de impostos, a companhia reprovável, mas uma resposta talvez um pouco mais abrangente seria a comunhão com pecadores. Eu botei a misericórdia para transformar. Também é um ponto de vista, né? Jesus, ele precisava e desejava estar junto de todos, porque só assim ele poderia curar as pessoas, ele poderia transformar as pessoas. E ele mesmo fala isso, né? Eu vim para os que estão enfermos, não para os que estão sãos. Letra G a gente já falou. Letra H, a gente pode colocar profecias sobre Jesus. Pode falar. Eu botei humildade, servir e não ser servido, cuidar. A letra H. Também. Veja que não tem uma resposta, alguns casos não tem uma resposta certa. A gente não precisa se preocupar com o que está certo, o que está errado, a maneira como foi feito, tá? O objetivo desse estudo é justamente a gente criar mais hábito, manusear melhor a palavra e principalmente conseguir entender
as relações entre os textos, tá? Início do ministério de Jesus, página 11. Os relatos do início do ministério de Jesus podem ser encontrados em Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados de textos paralelos, né? E aí tem três perguntas aí nessa página, né? Tem umas respostas aí mais... essas respostas são maiores. O espaço, eu confesso que às vezes é até pouco mesmo. E aí ele pergunta o que esses textos falam, né? Eles falam sobre Jesus, o momento em que Jesus surge, né? Jesus começa seu ministério após ser batizado por João Batista, né? E ele aqui que João é preso. Então, o início do ministério de Jesus é logo depois desse evento. O lugar em que Jesus inicia o seu ministério, na sua terra natal, na Galileia. Mas ele foi para Cafarnaum, né? Ele da Galileia... Mas ele começa na Galileia, depois ele vai para Cafarnaum. Por isso que vocês tiveram a atividade do mapa, para poder entender a localização das cidades também. A atividade de Jesus. Jesus começou... Nem eu entendo minha letra às vezes, gente. Jesus começou a pregar nas sinagogas, anunciando o reino de Deus. Então, assim, cada um pode, de repente, identificar alguma coisa um pouco diferente. O objetivo é mergulhar na palavra, somente isso, tá? Alguém teve alguma dúvida nessas perguntas aqui? Quem fez, né? 2, 3 e 4? A primeira, eu tinha a letra A, eu botei ao ouvir que João havia sido preso. Foi quando ele começou, né? Perfeito. Esse da Galileia que te falei, e a letra C eu botei, era pregar o evangelho do reino. Sim. Atividade, né? É isso aí. É isso aí. É isso? Perfeito. Maravilha. Número 3, Mateus e Marcos resumem em uma frase o conteúdo da pregação de Jesus. Alguém conseguiu fazer essa? Coloquei arrependimento. Arrependei-vos dos seus pecados, pois o reino de Deus está próximo. Isso aí. Na letra 3, eu botei pregando o evangelho de Deus. No número 3, Mateus e Marcos resumem em uma frase o conteúdo da pregação de Jesus, é isso? Pregando o evangelho de Deus. Sim, mas o que ele prega é o arrependimento, entendeu? É só para a gente entender, exatamente, ele está pregando realmente, mas qual era a mensagem, né? Arrependimento. Oi, irmã Valéria, quer falar? Boas. O que significa boas novas? Alguém sabe dizer? Tem algum outro? Evangelho é boa notícia, não é isso? É isso aí. Evangelho também é boas novas. Tonton levantou a mão e abaixou. Tonton tá levantando e abaixo. Era boa notícia que eu ia falar. Isso aí. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, né? E a pregação de Jesus também continha boas novas. 4. Mateus e Marcos destacam que Jesus inicia sua pregação com uma citação do Antigo Testamento. Quais os trechos citados por Jesus? Alguém conseguiu identificar aí? Em Mateus e em Lucas? Mateus, capítulo 4, versos 15 e 16. Tá, mas ele faz referência a um texto no Velho Testamento. Né? Qual texto diz aí? 25. Eu vou ter que pegar lá na Bíblia. Eu só botei os versos. Eu botei o capítulo e o verso. Eu botei do 12 ao 25 no Mateus e de 5, capítulo 5, de 1 a 11. Sim, mas aí no texto do Novo Testamento, né? Ele está explicando. Então, vamos lá. Olha só. O que ele fala aqui? Mateus e Marcos destacam que Jesus inicia sua pregação com uma citação no Antigo Testamento. Quais os trechos citados por Jesus? Jesus ele vai até a sinagoga, ele pega a lei, ele pega o Velho Testamento, uma parte do Velho Testamento, e nesse caso ele pega o livro do profeta Isaías, e ele lê uma passagem.
em Mateus cita uma passagem e em Lucas cita Mateus outra passagem. Então, 4, verso 15 e 16. sim, mas ele está citando um texto de Isaías. Em Mateus 4, ele cita Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2. Ah, você queria que pegasse lá de Isaías, né? Eu não. Quem fez a lição. Não, a pergunta aqui era para ir lá em Isaías. Entendi. Isso, Vitor, quem me chamou aí? Em Lucas, Oi. Em Lucas foi Isaías 61, do Oi, 1 ao 2. Em Lucas foi Isso. Isaías 61, de 1 a 2. Aí sim. Correto, perfeito. Isso aí. E em Mateus, Isaías 9, 1 e 2. Capítulo 9, versos 1 e 2. Peraí, ficou meio confuso que eu errei aqui Em Mateus Sem problema, vamos voltar. Em Mateus foi Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2. Tá, 1 e 2. Se a gente pegar lá o texto, vocês vão ver que Jesus lê esse texto do profeta Isaías. Entendi. Tá? E aí Mateus, Isaías... Não, 9, 1 e 2. Mateus. Lucas. E Lucas é Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. Eu botei esse na letra C. Na letra C, vamos lá. E por que Jesus começa com uma citação? Aí ele está falando, por que Jesus começa com uma citação do Antigo Testamento? Ele não pergunta qual é a citação. Por que ele começa a citação no Antigo Testamento? Para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta Isaías? Foi isso que eu botei. Isso. Eram profecias que falavam sobre ele, né? Então, Jesus ele cita o Antigo Testamento para testificar que a palavra, que ele era o Messias. Ele está usando o texto do Velho Testamento, do Antigo Testamento, para provar que ele é o Messias. E a gente sabe que muita gente não acreditava, como alguns não acreditam até hoje. Eu complementei com uma outra coisa, Vitor. Eu botei assim, para que se cumprisse a palavra, né, do que foi falado por Isaías, para pregar as boas novas, proclamando liberdade aos presos, libertar os oprimidos, proclamar um ano de graça ao Senhor. Aí a gente pode debater um pouquinho sobre isso. Tá certa a sua resposta. Você foi um pouquinho... você entrou na pregação de Jesus. Mas o que o povo judeu esperava quando se falava de Messias? Eles imaginavam que o Messias seria um líder político, guerreiro, um libertador, de fato, da opressão romana. Só que Jesus ele não veio com essa finalidade. Ele veio para libertar, mas dessa forma como a irmã colocou. Libertar do pecado, libertar da opressão, libertar de um jugo, né? E eles não entenderam isso, o povo ele não entendeu isso. Por isso, dessa confusão toda, inclusive entre os próprios discípulos, eles não entendiam isso, porque eles tinham uma expectativa de que esse Messias viria para libertar em batalha, como guerreiro, como um juiz do Velho Testamento. Tá? Vamos em frente. Quando e onde Jesus viveu? Aí tem um texto longo aí na nossa apostila. E aí eu fiz algumas anotações aqui. O que a lição coloca? Não há outras fontes fora do círculo cristão. O que se sabe sobre a história de vida de Jesus? Em geral, não há muita coisa, e isso se deve por dois motivos principais. Não há outras fontes fora do círculo cristão. Para os historiadores romanos, não havia nada de interessante na vida de Jesus, de Nazaré.
um homem que viveu em uma localidade distante do Império Romano. E também é compreensível que não haja relatos judaicos sobre ele. O Novo Testamento também não oferece uma descrição profunda da pessoa de Jesus. Os evangelhos não são biografias e nem tinham essa intenção. Por exemplo, não se sabe nada sobre a aparência de Jesus e nem como ele passou a sua infância e juventude. Há apenas o relato de Lucas 2, 41 a 52. Os evangelhos não têm por objetivo dar informações detalhadas sobre Jesus, mas sim anunciar o que ele ensinou e fez por nós, detalhadas por nós, seres humanos, cumprindo o plano de Deus. Embora Isaías, capítulo 53, 2, depois, se vocês quiserem anotar esse texto aí para lerem depois, ele fala sobre a aparência física de Jesus. Ele não descreve Jesus, mas eu vou ler lá para vocês. É qual Isaías? Vocês já devem... Isaías 53, verso 2. Vocês já conhecem esse texto, mas vamos ler. Isaías 53, verso 2. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. O que isso significa? Jesus, ele não é essa pintura que algumas igrejas e algumas denominações colocam com uma beleza muito atraente. Quem é mais antigo, que tinha o hábito de assistir alguns filmes bíblicos, né, que foram filmados, né, e projetados aí no século passado, década de 60, 50, 70, a gente via um Jesus de olho azul, de olho claro, né, meio alourado. Só que, na verdade, o que a Bíblia nos diz é que ele não era assim. Ela não dá detalhes, se ele era alto, baixo, magro, gordo. Eu gosto, particularmente, da visão do Mel Gibson no filme A Paixão de Cristo, por conta das atividades de Jesus, pela profissão que Jesus exerceu. Ele, muito provavelmente, não era um homem franzino nem fraco, fisicamente. Né? O André está balançando a cabeça ali, também concorda. Amém. Por conta, mas a Bíblia não fala nada sobre isso, são conjecturas, tá? Quando a gente vai... Quem que levantou a mão aí? Alguém levantou a mão? Ah, não, é alguém que está chegando aqui. Ricardo. Vamos lá. André, pode falar. No caso, o Jesus que muitos esperavam era aquele guerreiro que o irmão citou, né? Que fosse agradável a todos. E Jesus não era agradável a todos. Jesus falava o que tinha que falar na cara de quem tinha que falar. Goste você ou não, né? Ele era um mestre carinhoso em fazer um afago em Pedro, e 10 segundos depois ele fala: aparta de mim, Satanás. Então ele não tinha papa na língua, não tinha essa história de fiquei magoado, taquei minha carteirinha de membro, não quero mais porque você foi grosso comigo, né? Ele gostou, não gostou. Correto. Não. E hoje em dia o que nós esperamos dentro das nossas igrejas é um evangelho assim, só que as pessoas querem um evangelho passação de pano, né? Eu sou 100% favorável ao evangelho confrontativo, né? Se a pessoa sai da igreja confortável, tem alguma coisa errada. Exatamente. Exatamente, a gente tem que ser confrontado, porque todos nós estamos num processo aí de santificação. Ninguém é super crente. A gente sempre tem alguma coisa para mudar, para melhorar. Pelo menos uma pulga atrás da orelha, né, André? Sair com pelo menos uma pulguinha atrás da orelha. Ou um carrapato, aí, né? Eu preferi um carrapato. Carrapato, E aí esse texto de Isaías, ele fala isso, que Jesus não era um homem atraente, ele era um homem comum.
tanto comum. Vocês lembram como Jesus foi traído? Pode abrir o microfone, irmã Valéria. Um beijo na face. Beijo na face. A irmã Valéria falou a mesma coisa. Agora, uma pergunta para vocês. Por que Judas teve que beijar Jesus? Para mostrar quem era o Messias. Para mostrar quem ele era. E por que ele teve que fazer isso? Vamos pensar. Mostrar para os soldados que ele tinha intimidade. Não, porque ele era um homem comum. Também, e porque era comum. Ele era comum, né? Tinha essa questão da intimidade, é um ponto de vista, mas também porque ele era tão comum que os soldados romanos iam confundir com os outros discípulos. Ele não ia saber quem era Jesus ali. Ele era comum. Por isso que Judas o beijou também, porque aí ele falou assim, porque Judas fala isso, pessoal, aquele que eu beijar, esse vocês vão prender. Mas, na verdade, eles precisavam identificar quem era, e ele não tinha uma plaquinha, né, eu sou Jesus, né? Mas a postura dele, ao longo de toda a caminhada dos 3 anos de ministério, as pessoas o identificavam. Mas ali, de madrugada, no Getsemane, eles precisavam de uma indicação ali física, né? Quem é? Esse aqui. Né? Então, aquele que eu beijar, vocês vão saber que é ele. E aí a gente parte para esse quadro aí, na página 12, Jesus de Nazaré. E aí tem uma boa síntese, né? Tem um resumo muito legal aí sobre a pessoa de Jesus e um quadro histórico, né? E aí a gente vê aí, primeira coisa, o local de nascimento, Belém, Lucas 2:4. Ano de nascimento. Aí fala um período, né? Olha só que interessante. Que ano que Jesus nasceu? Quando Augusto era imperador em Roma, aí ele bota em parênteses, o reinado de Augusto foi de 31 a.C. até 14 depois de Cristo. Ele conseguiu manter o grande império em paz por décadas, após anos de inquietações. Então, esse Augusto, né, esse imperador romano, ele governou de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. E aí eu pergunto para vocês, em que ano ele nasceu? Herodes o Grande era rei na Judéia. Herodes o Grande reinou de 37 a 4 a.C. Ele foi protegido do Império Romano e, como não era judeu de nascimento, nunca foi verdadeiramente aceito pelos judeus mais piedosos. Esse não deve ser confundido com seu filho Herodes Antipas, que teve participação nos acontecimentos da Paixão de Cristo. Ou seja, se Herodes, e a gente sabe que Jesus nasceu no período em que Herodes o Grande era rei da Judéia, Herodes governou até 4 a.C., então Jesus não nasceu no ano 0. Correto? Aí, fala, André. É exatamente isso. Eu fiz um estudo alguns anos atrás e fala exatamente sobre isso, que o nosso calendário a respeito do nascimento de Jesus ele tá equivocado. Jesus nasceu 3 ou 4 anos antes do chamado ano 0. Antes dele, né? Exatamente. Então, na verdade, o ministério de Jesus não começou aos 33, começou aos 29. Ele começou 4 anos antes. Interessante saber, porque assim, a gente fica naquela coisa sempre dos números, né? Mas quando você vai se aprofundar no conhecimento da palavra, e faz muito sentido isso que o irmão falou, sobre o reinado de Herodes o Grande, né? Ser até o ano 4, que foi exatamente o ano que antecede o nascimento de Jesus. Isso, a própria apostila aqui traz essa informação, né? E aí são pontos de atenção, e aí, como eu falei na semana passada, quem não tem uma Bíblia de estudo, ou uma Bíblia que traz alguns comentários, vai ler o texto e talvez isso passe despercebido. Com uma Bíblia de estudo, ou fazendo um estudo dessa natureza, você começa a ter um entendimento mais abrangente e mais profundo. E é isso que a gente quer, né? Mas aplicar esse conhecimento. E aí, como é que a gente pode aplicar isso?
que a gente sabe que o nosso calendário ele tem um erro de contagem, a gente já sabe, está aqui mais comprovado do que nunca, né? Mas um ponto de atenção para algumas pessoas que ficam falando às vezes, não, porque tem uma agenda aí, que não sei o quê, que vai acontecer em 2032, 2030, 2064, 2049, sei lá o quê, cada um dá uma data. A gente precisa entender que essa data é uma data de acordo com o nosso calendário. Agora, o calendário do céu, Jesus mesmo falou isso, ninguém sabe o dia nem a hora, só o Pai. Então, a gente não tem que ficar fazendo conjecturas sobre isso vai acontecer agora, daqui a 5 anos, vai daqui a 3 anos, 2 anos. Não, a gente precisa entender que vai acontecer. E a gente precisa estar preparado para isso. Ponto. O resto, quando vai ser, como vai ser, são detalhes aí do processo. Oi, André. Quando eu pensei em falar, o irmão falou, né? Não temos que ficar perdendo tempo com conjectura, com coisas que não levam literalmente a nada. Se o Senhor quisesse que soubéssemos, estaria na Bíblia, né? Às vezes as pessoas perguntam alguma coisa para um pastor, ou para outro, ou para um estudioso, e se esse estudioso virar para você e falar, não sei porque não está na Bíblia, pode seguir esse cara. Porque esse cara realmente está se preocupando em te passar aquilo que é ensinado na palavra de Deus. Se não está na palavra, não perca tempo em saber, vai pregar, vai se santificar, porque é o que realmente importa, né? Exatamente, exatamente. O objetivo é isso, é a gente conhecer o Senhor e estar perto dele. É caminhar com ele. Não é... Tem coisas que a gente não vai saber. Entendeu? Tem coisas que estão na Bíblia aí que dão duplo entendimento, às vezes. A gente vai achar que pode ser isso, pode ser aquilo outro. Não é importante para a gente. Então vamos em frente, vamos ver se a gente consegue terminar esse quadrinho aqui, para a gente poder parar por hoje, tá? Aí quem me perguntou, vai dar para dar o estudo todo? Eu falei, vamos ver, né? Já vimos que não vai dar. E aí eu quero chegar só em dois comentários aqui sobre esse quadro. Na página 13, quando Cirênio era governador da província romana da Síria, nessa época foi realizado um censo. Aí também é uma outra explicação. E aí fala que Jesus nasceu aproximadamente em 6 a.C. E aí é o que o André falou. Tem gente que fala 4 a.C., tem gente que fala 6 a.C. e entenda antes de Cristo, antes do ano 0. Tá? Que fica meio esquisito a gente falar que Jesus nasceu antes dele, né? Então é antes do ano 0. Mas que se foi 4 ou 6 antes do ano 0, para a gente também não tem uma importância. Tá? Não tem importância também se Jesus, e a gente sabe que ele não nasceu dia 25 de dezembro, mas convencionou-se por algum motivo, eu sei o que é, não vou falar agora também aqui para vocês, que não é o caso, a gente vai falar isso depois, porque 25 de dezembro. Mas a gente vai comemorar, e a gente comemora o nascimento de Jesus todo dia, porque ele tem que nascer no meu coração todo dia. Então, para mim, Natal é todo dia, Páscoa é todo dia, eu tenho que celebrar isso todo dia. Tá? Irmã Valéria. Abre o microfone. Só por curiosidade, quem estipulou que ia se marcar o ano 0 no ano que Jesus nasceu? Então, se o André souber de cabeça, ele pode me ajudar. Eu não tenho aqui exatamente, são convenções ao longo da história. Eu posso pesquisar isso depois e botar lá no grupo para vocês, tá? Mas, geralmente, é um grupo de pessoas que determina alguma coisa e coloca aquilo como padrão. E aí, a partir daí, todo mundo segue. Porque você tem que ter um padrão para que todo mundo fale a mesma língua. Porque senão cada um ia contar o tempo, né, os anos, de uma forma diferente. Então, o que eu ia falar como tempo para mim é o André ia ter outra contagem de tempo, a Valéria ia ter outra contagem de tempo. Mas quando foi, como foi e quem foi, eu até pesquiso depois e coloco para vocês, tá? Não tem problema nenhum, mas aí depois eu procuro. Oi, André. Se eu não me engano, foi no tempo do imperador Diocleciano. Ele foi feito pelos romanos, esse é o calendário que nós seguimos, é o calendário romano, né? E exatamente para que não houvesse uma variedade de opiniões, variedade de calendários, eles unificaram de uma forma, dessa forma, só que deixaram esqueceram de contar aí o antes de Cristo corretamente, né? Aí volta naquilo que a própria lição fala. Como o objetivo, Jesus para eles não era quem é para a gente,
eles não se preocuparam com a figura, a pessoa de Jesus, nem como uma pessoa histórica, porque para eles era mais um líder de uma seita que ia passar, que ia acabar, né? Então, não levaram E era isso em exatamente isso que consideração. eles queriam, né? E era exatamente isso que eles queriam também. Apagar Jesus como sendo uma imagem nem histórica. A gente, quando for estudar Atos, a gente vai ver isso lá. Vai estar mais claro isso aí para a gente. Os pais. Aí eu quero ver com vocês. Nós estamos aqui em 9h30. Ou a gente para aqui, o Demar colocou aqui, mas se era apenas um líder de uma seita, por que estabeleceram um antes e depois? Então, o antes e depois foi aí que a gente precisa pegar exatamente no contexto histórico a marcação ali de data, o porquê daquela data, tá? Mas naquele período ali do nascimento da igreja, que Diocleciano veio depois do livro de Atos, tá? Mas até o livro de Atos teve até um momento de perseguição dos apóstolos, que há alguém que levanta o dedo e fala assim, não, esses caras, isso aí vai passar, assim como passou o fulano, lembra do fulano, do ciclano, do beltrano, que ninguém mais fala deles? Vai ser a mesma coisa, entendeu? Só que depois a Igreja Católica, o Império Romano, colocou, aí foi Constantino que fez isso, decretou o cristianismo como religião oficial. Tá? E aí, provavelmente foi nesse período aí que houve essas convenções. Aí eu vou pesquisar depois direitinho e vou botar para vocês lá no grupo, tá? Porque realmente são muitos detalhes, eu não vou lembrar. Oi. O irmão citou Dionísio, foi? Constantino. Ah, tá. Na verdade, aqui dei uma gulgada aqui, que agora foi até curioso também, né? O mentor foi Dionísio, no século VI, era um monge, né? Dionísio Pequeno. E aqui diz, Jesus como marco, Dionísio propôs que, em vez de reinar dos romanos, o tempo fosse contado a partir do nascimento de Jesus, o ano do Senhor, Anni Domini. É meio aí foi no século coisa da Igreja Católica também, mas né? aí mas já foi no século VI. Então, aí porque Constantino, imperador romano, convencionou a religião como cristã, né? E aí surgiu a Igreja Católica, nos primórdios da Igreja Católica, mas aí essa definição de datas foi posterior, já foi no século VI. Aí o André e aqui fala também sobre o erro do cálculo. Fala também sobre o erro de cálculo, interessante citar. Dionísio calculou que Jesus nasceu em 754 das fundações de Roma, definindo como o ano 1 depois de Cristo. No entanto, estudos históricos posteriores indicam que ele errou e que Jesus nasceu, na verdade, por volta do ano 4 antes de Cristo, durante o reinado de Herodes. Exatamente, é isso interessante. Aí. Beleza. Então, aí a gente chega aqui no nosso marco temporal, que é 9h30 da noite. Tem algumas pessoas, eu sei, que trabalham amanhã cedo, e chega esse horário já precisa dar uma parada. E aí, o que a gente combinou? O André não estava aqui na semana passada, alguns também não. O que a gente falou? Temos duas opções. Ou a gente para aqui, dá boa noite para todo mundo, a gente vai fazer a nossa foto, e aí a gente vai dormir, descansar, e a gente parou aqui nesse quadro da página 13. Na semana que vem a gente retoma daqui, a gente segue daqui. Outra opção é a gente ficar aí, quem quiser ficar aí mais uns minutinhos, né, para a gente poder terminar o tema. A aula vai ficar gravada, depois eu vou disponibilizar para vocês. E aí quem quiser pode assistir depois. Aí é votação, aí eu quero saber o que vocês preferem. A minha preocupação é a gente parar sempre dentro de 1 hora e esse estudo ele se estendeu um pouco mais do que a gente está programando. Mas se vocês quiserem, a gente segue. A gente para aqui e na semana que vem, quem não fez esse estudo pode colocar em dia e quem já fez até a página 23, conclui a lição número 1. Aí a gente fica com a lição número 1 toda preparada, respondida. E aí, na semana que vem, a gente retoma do quadro e vai adiante. Porque assim, quem está aqui vai poder participar. E aí, a perda das pessoas que não ficarão é que não poderão participar, só vão conseguir assistir a aula gravada. E aí eu acho legal que todos participem, né? Eu gosto dessa interação, como o André está fazendo, entendeu? André, estamos gravados não ocorrendo devido à correria do dia a dia. Pode ser também, a pessoa acaba não conseguindo assistir as aulas depois gravadas. Eu estou assistindo um curso com a Ângela que
A gente está com 3 aulas atrasadas, a gente não consegue parar para assistir. Isso aí também é um risco, né? Então, acho que podemos parar aqui e aí a gente segue, a gente para. O que a gente pode fazer, Antonielli? A gente para aqui a lição. Quem quiser ficar para tirar alguma dúvida, compartilhar alguma coisa, pode ficar, não tem problema. Mas aí eu vou parar a gravação e aí a gente fica mais uns minutinhos, tá bom? Beleza? Ok? Então paramos aqui no quadro, na página 13. Quem puder abrir a câmera, eu gostaria de printar a tela só para poder tirar uma foto. Se quem não puder, não tem problema, é só para ficar registrado aqui para as pessoas que depois queiram montar um material legal aqui para a gente no final do curso. Eu estou pensando em programar aí, eu não ia falar hoje, mas já vou falar, uma visita, assim, né, quem quiser, muita gente talvez nunca tenha ido, na livraria da Sociedade Bíblica Brasileira, que fica no centro do Rio, na Rua Buenos Aires. Então, quem quiser ir lá, a gente pode marcar um sábado, de repente, que talvez seja mais fácil para todo mundo, para poder ir e conhecer a livraria e ver lá o material que tem lá disponível para venda, né, e sei lá, acho que seria um movimento legal. Oi, Beth. Pode abrir o microfone, por favor. Clica no microfone que está vermelhinho aí na sua tela. Eu te ouvir. Tem um microfonezinho aí. Ele está com um tracinho. É só você clicar nele que ele vai liberar. Não, essa é a câmera. Você inverteu a câmera. Eu consegui liberar o microfone aí, aí você pode falar. Deixa eu printar a tela aqui. Obrigado. Irmã Valéria. Oi. Fala, irmã Beth. É isso mesmo que eu queria. O quê? O que a Para irmã poder queria? comprar Sim. a Bíblia de estudo Tá. aí. Vamos marcar para a gente ir até lá, na livraria, e aí, lá no centro da cidade, para a gente poder... meu Deus. Para a gente poder fazer essa... Para quem quiser, né, comprar a Bíblia. Eu estou até procurando uma que a minha irmã pegou emprestado e não me devolveu, se ela for publicada ainda, que eu preciso comprar uma para mim. Então, vamos orar. A irmã Valéria pode orar para encerrar? Meu Deus, o que eu fiz aqui? Você só inverteu a câmera. Tem um desenho aí, que tem um quadrinho aí, que tem 2 setinhas curvas. Meu pai do céu, meu Deus, eu tenho que dar aula outra vez de internet. Pode orar, irmã Valéria. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais esse dia maravilhoso. Teus ensinamentos, Senhor, enriquecendo nossa vida. Obrigado pela presença de cada irmão aqui e abençoa, Senhor, a vida de cada um. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado a todos. Quem precisar sair, quem quiser sair, fique à vontade. Quem quiser ficar para bater mais um papo, a gente fica. Estou à disposição, tá bom? Paz a todos. Bom descanso. Irmã Deise. Mandeise aí. Boa recuperação, minha irmã. Ricardo. Fala, Mazinho. Estou aqui rodando. Estou escutando vocês. Tá joia, tá joia. Vou parar a gravação aqui. Cadê o Ralf? Saiu?